Olá para todos, meu nome é Marcos Mello, sou analista comportamental, coach, psicoterapeuta, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da coronavírus, essa pandemia. Eu estou aqui com duas pessoas, a doutora Fabiana, que é minha esposa, e o meu cunhado Marcel, que é químico, né? Eles vão se apresentar um pouquinho, falar deles, e a gente vai debater um pouquinho sobre essa questão toda e como a gente pode ajudar as pessoas nesse momento, né, que está passando, esse isolamento social por causa dessa doença, esse vírus. Fala um pouquinho de você, Marcelo, se apresenta aí para a gente, por favor. Pronto, boa tarde a todos. Primeiramente, meu nome é Marcel Marques, sou natural da Bahia, aqui, Tapetinho, interior da Bahia. Sou formado em Química, tem 2 anos e alguns meses de formação. No caso, é bacharel, não é licenciatura. Trabalhei já em áreas como produtos naturais, questões ambientais também, que meu mestrado também é em ciências ambientais. Então, basicamente, o que eu mais gosto de atuar realmente é na questão ambiente. Quando a gente fala ambiente, principalmente produtos naturais, a gente engloba tudo. Não é somente ambiente de que a gente convive, mas também com quem a gente convive. São nós mesmos, seres humanos, que a gente precisa se adaptar a isso. Fabiana, fala um pouquinho de você, se apresenta aí. Então, olá, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, para quem estiver vendo. Então, meu nome é Fabiana Marie, sou farmacêutica clínica, especialista em medicina tradicional chinesa e naturopata, também especialista em floral, atuando no ramo da psicossomática e psicoterapia. Tem só 23 anos de prática no momento. E tenho também pós-graduação em atenção farmacêutica, homeopatia e prescrição clínica. Gente, para a gente começar, Marcel, eu acho que temos um medicamento, a Fabiana pode falar depois, mas em termos de higienização de ambiente, Marcel, como você vê, quais as dicas vocês dão, essa que você poderia dar, essa questão da higiene, né? Na nossa higiene, que eu acho que é um dos grandes problemas desse vírus, é a questão da higiene. Nós não temos um ato muito bom, né, saudável, de se higienizar o ambiente, nos higienizar. Como a química pode nos ajudar, como os produtos químicos bem usados, podem ajudar nessa prevenção e no combate desse vírus, Marcelo? Pronto. Hoje em dia até estão dando mais importância, né, ao químico, por conta até do coronavírus. Que a gente é meio com uma profissão que é meio que marginalizada, porque tudo de ruim é químico. Só que é uma palavra que é usada de uma certa forma errada. Porque químico, até o próprio natural tem química. Até as coisas boas têm química. Então não é só o que é ruim que é química. E a gente está vendo isso na prática. Duas coisas que a gente utiliza muito e é importante na construção de higienização é a água sanitária, que é muito utilizada e está sendo bastante fabricada de forma até exponencial, e o álcool em gel, que tem forte interação para a bicamada lipídica, que é uma formação do próprio coronavírus, que interage com o álcool e aí meio que desidrata ele, deixa ele mais vulnerável ao ambiente. No caso do ambiente, tem fatores do calor, fatores N que podem afetar o próprio coronavírus. Então, a base maior da química está focada nessas duas funções, que é a produção de materiais de limpeza, no caso, a água sanitária e o álcool em gel, ou o álcool 70 também, que tem muitas pessoas que aprenderam a fazer e tem uma ressalva, que a gente encontra vídeos que está ensinando de forma incorreta. Então tem que ter bastante cuidado também isso, procurar a fonte segura, porque também quando a gente se fala de química, a gente está falando de responsabilidade, porque é uma profissão que gera muita responsabilidade, a gente sabe disso, é muito importante e é, por um lado, bom de que as pessoas enxerguem essa responsabilidade de todo profissional. Hoje a gente enxerga do médico, do farmacêutico, do químico, e isso é importante a gente perceber isso de uma maneira global. Foi legal você falar isso sobre a internet, porque eu acho que a internet tem sido realmente um grande potencial, mas
tanto para o bem quanto para o mal. Essa questão, geralmente, as pessoas estão ensinando as pessoas se automedicar, porque você vai lá no médico Google, no doutor Google, e ele vai te fazer uma anamnese sua. Da mesma forma, você vai lá no químico Google, né? Ele vai te ensinar a fazer o álcool 70. E, às vezes, muitas dessas coisas não são corretas e geram prejuízos à saúde muito graves. Inclusive, o álcool, você pode falar um pouco mais, que é a questão do álcool produzido em casa, né? E, quando incorretamente produzido, quais os malefícios pode trazer, Marcelo? Então, se for de maneira incorreta, a gente vai ter o primeiro malefício, é uma queimadura. Porque o álcool pode ficar, como ele é muito volátil, a depender do seu percentual, né? Por isso fala 70%. Ele já é volátil. Porém, tem pessoas que não sabem o cálculo correto, pode fazer 80, 90, deixar muito próximo ao 100, e aí tornando ele cada vez mais volátil. E aí, ou menos, também pode ter algum problema. Porque o 70 é o ideal? Por conta da sua volatilização, que é importante, mas também a questão de germinação. Por quê? Quando a gente utiliza o álcool 70, a importância dele não é só limpeza, mas a interação que ele faz com, no caso, coronavírus ou qualquer outro germe ou micro-organismo. Porém, 60 já é aceitável, tanto que pode pesquisar também, a gente vai achar 60, 65, 70. Abaixo disso, é um risco, porque pode ocasionar N problemas. Porque a interação com a pele, que a gente está usando em contato com as mãos, tem gente que também usa no cotovelo, nos braços, né? Para fazer limpeza. Tem gente que utiliza no rosto, e passa no rosto de maneira meio que amedrontada, por conta da situação atual. Isso pode fazer alguma queimadura, pode tanto excesso, né, acima de 70, como também abaixo. Pode ocasionar queimadura, uma interação ruim. Tem pessoas que trabalham hoje próximo à cozinha, que ainda está restaurantes abertos, etc. E aí pode ter contato com fogo, e é altamente inflamável o álcool, e aí ocasionar algo que aí já não pode ter uma proporção gigantesca ou até nem tanto, mas é arriscado. Se fizer errado, pode arriscar de certa forma, e fora ainda que tem produtos sendo adicionados. Como, por exemplo, dizer que o álcool em gel é feito com o gel de cabelo. Isso pode ocasionar outra interação química, que não tem nada a ver, e aí ser prejudicial à saúde. E aí ocasionar problemas de atendimento médico, e a pessoa tem que sair com essa queimadura, tem que ser atendida. Só que nesse hospital pode também estar tendo vários casos do coronavírus, de câncer, etc. E aí ter que atender alguém vai ser mais problema para quem está na área de saúde. Fabiana, outra coisa que a gente tem visto muito é a questão da hidroxicloroquina, né? O que você pode falar sobre isso? Acho que há muita desinformação, há divergência entre os médicos profissionais de saúde, né? Entre os infectologistas, os outras áreas que são os... Então, o que você pode dizer sobre isso de forma mais assertiva? Então, conforme o Marcel falou, a química está presente no ser humano, nas reações bioquímicas, né? Já está falando bioquímicas. Então, dentro do nosso organismo já tem essa interação entre as moléculas, né? De forma fisiológica, biológica, mas a química está presente na nossa vida. Não posso falar nada, porque também, né, na minha área, a gente trabalha com química e eu amo química, exatamente por isso fui fazer farmácia. Mas também gosto da parte biológica, então alia, né? A farmácia alia a biologia, a fisiologia do ser humano com a química. Isso é fascinante, né? Agora, quanto à hidroxicloroquina, é um medicamento de muita eficácia, está aí já há muitos anos, né? A cloroquina já é usada desde 1930 para malária, contra a malária, e aí depois veio a hidroxicloroquina, que é vamos dizer assim, um irmão, né? Um irmão da mesma família. Então, são compostos químicos com alguma... na verdade, a hidroxicloroquina tem uma hidroxila, né? Um grupo chamado hidroxila, e aí há uma configuração diferente nessa molécula. E aí torna-se
se tornou mais segura que a cloroquina. Mas é tão eficaz quanto, também é usada para malária, doenças autoimunes, como lúpus, né, por exemplo, artrite reumatoide, por conta da sua classificação anti-inflamatória. Ela não é um antibiótico, ela é um anti-inflamatório. Então, por que ela é usada no protocolo da COVID? Exatamente por ela ser um composto químico anti-inflamatório, ela auxilia nas inflamações causadas pelo coronavírus. Ele desencadeia processos inflamatórios em todo o corpo. Ele não tem especificidade, é um vírus não específico. Ele pode se conectar, né, se ligar a diversas células do nosso corpo, de vários tecidos. E isso faz com que ele cause uma inflamação, pode ser tanto em um sistema quanto mais de um sistema. Então, por isso a hidroxicloroquina, até porque é um anti-inflamatório não específico, certo? Então, ele vai agir sistematicamente em diversas áreas do corpo, propiciando uma menor inflamação dos tecidos, e aí a gente vai combatendo esse vírus aí, entendeu? No sentido de que não é prevenção. A hidroxicloroquina é um tratamento. Porém, a hidroxicloroquina, devo ressaltar que não é para todo mundo, mas ela é um tratamento que eu posso disponibilizar ao público afetado, no quesito de ser um tempo controlado, numa dosagem controlada, devidamente monitorado. Tanto em hospital, que vai estar até melhor, né? Porque vai estar em leito, né? Ou de CTI ou não, mas vai estar bem monitorado com a equipe de saúde a postos para orientar ou reverter qualquer intercorrência clínica. Porém, eu posso também administrar doses subclínicas em pacientes que estejam em isolamento na sua residência, no seu domicílio, tá? Então, é muito eficaz, ele é eficaz e tem eficácia, porém, a segurança é que é questionada, né? Eu estava ouvindo ontem um médico falando que ele não tem eficácia. Não. Ele tem eficácia em qualquer dose. Porém, a segurança é que a gente tem que fazer exatamente o ajuste de dosagem para ter uma segurança no uso dessa medicação, né? Tanto em casa quanto no hospital, né? Então, tem que ter realmente um monitoramento, porque é um medicamento que tem reações adversas, tais como, né, arritmia cardíaca, realmente comprometimento da parte renal, hepática, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado e um critério a usar. Mas ele em doses controladas, ele é seguro, sim. Ele é eficaz e seguro, né? Então, junto com a azitromicina, que é o tratamento proposto, né? Que a azitromicina é um antibiótico, né? Mas o médico falou assim que a azitromicina e a hidroxicloroquina é uma bomba. Discordo. Discordo porque a azitromicina é um antibiótico específico de vias aéreas, né? O Marcelo também tem o conhecimento aí da química dele, né? Da molécula dele. A azitromicina é também bastante, já está no mercado há muito tempo,
muito seguro. É ajudando muitas pessoas com HIV, né? Tratamento de HIV. Então, é um antibacteriano muito potente e específico de vias aéreas, né? Então, é usado muito para sinusite, rinite, né? Em crise, né? O paciente não pode ficar cometido com problemas assim. Então, o que acontece? Em associação, um anti-inflamatório, um antibacteriano, você controla os efeitos desse vírus. Eu não estou matando o vírus, tá certo? Vírus é vírus, bactéria é bactéria. Cada um tem o seu formato, né? Então, e agem, embora que possa parecer igual, tá certo? Mas eles não são iguais, né? Cada um tem a sua parede, o seu modo da gente combater, como o Marcelo falou aí do álcool em gel, né? Por que é o álcool 70? Então, exatamente porque é uma barreira bilipídica, né? A célula do coronavírus é lipídio, e lipídio a gente quebra, né? Com o álcool a 70, né? Que é uma alcoolatura da qual que, vamos dizer assim, a gente seca, né? É como se secasse essa parede, não é isso? Então, a alcoolatura acima de, né? O álcool 90, por exemplo, não mata, né? A gente fixa, é fixador, né? Então, isso que não serve. De 60, 70, para a gente ter um combate aí no meio ambiente. E nas mãos, né? Por isso que a gente coloca o álcool em gel, porque tem a glicerina, né? Para não prejudicar e não desidratar a pele. Mas, realmente tem que ter um cuidado com aí. E até mesmo, o Marcelo pode falar isso também, sobre o álcool gel glicerinado, né? Que tem glicerina, além de inflamável, tanto quanto, né? Ele é inflamável também, mas a gente tem que ter uma restrição ao uso em pele, né? Na pele, porque se usado em demasia pode também não ser muito favorável. Então, usar sempre água e sabão, que é bem melhor do que o álcool em gel. Uma outra coisa que eu tenho visto, acho que não sei se o Marcelo pode falar de repente, é a questão como está em Salvador, na Bahia, né? Porque botar assim, onde se vive, ou o estado onde se vive. E a gente pode até tocar no Chile. Mas eu queria ver se falamos essa questão do isolamento. Como é que você vê essa questão do isolamento? Porque é uma coisa que tem tido muitas dúvidas. A gente tem visto na live que vocês fizeram no Instagram, eu vi pessoas que estavam com medo de falar com seus parentes, né? Então, isso tem me preocupado, porque na área psicológica, o que eu vejo é o seguinte: a quarentena, esse isolamento social, já passou de quarentena, a gente está indo para 60, já estamos 60 dias, vamos para 70 e talvez muito mais. Porque eu vejo que isso vai trazer prejuízos na área da saúde mental, tanto dos idosos, quanto talvez dos jovens, mudanças em hábitos, né? Como você vê isso, Marcelo? Acho que vocês, vamos pôr assim, da área química não vejo tanta quarentena, mas acho que, no modo geral, você tem um conhecimento também dessa questão da saúde, porque a química entra um pouquinho nisso. Como vocês veem isso? O isolamento social é uma medida que é útil, mas em termos de retardar o máximo de contaminação entre as pessoas, né? Então, para que a gente faz isolamento social? É que, primeiro, se a pessoa estiver infectada, esta pessoa deixará de passar para 3, 4, certo? Então, você diminui, você restringe essa pessoa, vamos dizer assim, o contágio, você restringe o contágio. Esse é o primeiro. Segundo, é que as pessoas que não foram infectadas, a gente vai ganhar um tempo maior
para que o sistema de saúde, público ou privado, adquira uma expertise no combate ao vírus. Além do que, eu vou poder administrar, ou seja, eu vou gerir melhor o número de leitos, seja leitos enfermaria, quartos, né? Seja leitos CTI. Então, eu vou fazer uma gestão, é o que a gente chama de gestão de crise, né? Então, a gente vai gerir o sistema de saúde de uma maneira que todos possam ser atendidos e bem atendidos, com qualidade, né? Para que a gente não tenha que ficar, como o Conselho de Medicina Federal aí baixou critério para você eleger as pessoas que usarão ou se beneficiarão de UTI respirador, certo? Então, a gente, toda a vida é importante, sim, né? Não importa se é um idoso, se é uma criança ou uma pessoa em idade produtiva, né? Economicamente. Mas todos somos importantes, todos temos direito à saúde e a combater possíveis vírus, bactérias e outras doenças mais, né? Então, é nesse sentido, por isso o isolamento. Mas o isolamento não é uma coisa da qual a gente estava na live, né, e o Marcelo, e aí tinha uma senhora, ela queria pegar o seu netinho. Gente, se eu não tenho coronavírus, se o meu netinho não tem coronavírus, eu não estou sintomática, tá certo? Eu não tenho sintomas nenhum de gripe. E o netinho também não tem, por que eu não vou pegar o meu netinho? Isso não faz sentido, né? Então, claro, o que eu tenho que fazer? Como toda, lá atrás, né, no tempo da vovó, do vovô, o que a gente faz? A gente vai visitar uma pessoa, a gente faz o quê? Chega em casa e lava as mãos, né? Quando a gente vai visitar um recém-nascido, a gente não lava a mão para pegar no Mesma coisa. Deveria, né? Tem gente que não lava, mas deveria. A gente tem que ter esse hábito, né? Porque a rua, né, onde a gente está, o Marcelo pode falar melhor até disso, né? Onde a gente fica, há muitos contaminantes, né? Há contaminante de ar, de coisas onde a gente possa pegar, né? Ônibus, enfim, táxi, sei lá. Como também no dinheiro, né? Não é porque o cartão de crédito do celular anda comigo que não está contaminado, né? Você pode falar até melhor disso. Então, tanto é que a gente tem que fazer a higienização do celular, não é? Dos equipamentos compartilháveis, tablets ou até notebook e computador desktop. Então, tudo tem que ser desinfetado, né? Desinfectado. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, não é se eu não tenho sintoma, você também não, por que eu não posso falar com você? Ainda mais uma pessoa de família, entre família, né? Então, fica uma coisa, agride nossa interação social, né? E também ao nosso psicológico, porque você acaba se desconectando emocionalmente até pela distância da pessoa da qual você tem relação, né? Então fica esquisito isso, né? Então, nesse sentido. Mas o isolamento social é bom? É bom, mas tem os seus poréns, tá certo? Como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado negativo, né? Mas entender que o isolamento nesse momento, em termos Brasil, em termos mundo também, né? É importante para gerar, fazer com que a gente possa ter um tratamento de qualidade, gerir os leitos.
É nesse sentido. Mas não que eu não vou pegar coronavírus porque eu estou em isolamento social, tá certo? Eu não posso dizer isso. Eu já ouvi isso um montão de vezes. Não, isolamento social impedirá a contaminação por coronavírus. Você não vai pegar estando em isolamento. Não é verdade. Porque a partir do momento que eu sair da minha casa e ir para outro local, eu vou estar exposta ao vírus, sim. Porque eu não sei quem é que está lá fora, se está ou não está contaminado, tá certo? Se tiver uma pessoa contaminada e não esteja fazendo isolamento, até porque tem pacientes que são assintomáticos. Então, ele pode achar que está apenas gripado e a gripe dele ser um coronavírus. Então, ele é que não está sendo tão afetado quanto outros, mas pode estar, né, não em isolamento. E aí, se eu estiver com a imunidade ruim, em baixa, eu vou contrair esse vírus, certo? Pronto. Aí a festa está orquestrada, né? A minha imunidade baixa, mais um contágio com alguém, mesmo que assintomático, e eu estarei contaminada com coronavírus, mesmo eu estando e fazendo isolamento. Tanto é que a gente prova aí pela curva que o que acontece é que as pessoas estão em isolamento e estão adquirindo, contraindo o vírus. Se não fosse assim, a gente não estava com a curva tão alta, tá certo? Em determinadas localidades, porque não é todo o Brasil que está sendo afetado pelo coronavírus, né? A Bahia está de um jeito, na verdade, Salvador, né? E outras cidades litorâneas estão mais acometidas do que as demais, não é isso, Marcelo? E aqui no Rio, cidades ditas periféricas, né? Metropolitanas, e a própria capital é que está sofrendo mais. Mas por quê? Por conta do deslocamento que por muitas pessoas, né, em cidades periféricas trabalham na capital. Então, houve muito essa disseminação. Mas em outras cidades do interior do Brasil ou outros estados não sofreram tanto, ou sofreram muito pouco em relação a Rio, São Paulo, Ceará, né, Pernambuco e Amazonas agora também. Então, e a Bahia, né? Salvador. Então, isso é que a gente vê que é o deslocamento, né? Como o vírus se movimentou no país. Marcelo, como você está vendo aí o isolamento? Você acha que ainda está no meio acadêmico, né? Você ainda está atuando na universidade, no campo. Como você está vendo entre os profissionais a questão do isolamento, a quarentena, né? Como é que você está vendo isso aí na Bahia, esses resultados? O que está sendo visto? O que você tem a falar sobre isso? Quanto ao isolamento aqui, falando da minha cidade, começando daqui para se expandir. Aqui já não está tendo. O comércio está funcionando normalmente, o isolamento é o mínimo, né? Tem suas restrições, que é o importante. Acho que é mais importante até ter restrições do que o isolamento, que é o que o brasileiro não tem. Essa é a verdade. Dentro da maioria, não temos restrições. Se a gente pegar países que deram certo tendo restrições, até a economia conseguiu alavancar, a gente pode citar a Nova Zelândia, a Alemanha, que conseguiram fazer restrições com testagem, que é o que o brasileiro ainda, o tamanho que é, né, é um país continental, é bastante difícil colocar em prática. Mas aqui tem dado poucos casos, tem hoje 11, dos 11, 4 ou 5 são exportados de fora, né, maioria de Salvador, Ilhéus, que são cidades que tem a parte turística bem grande, inclusive lá no sul da Bahia, né, Ilhéus e Itabuna, está tendo muitos casos de forma tão absurda que o governador tem que realmente fazer restrições e mesmo assim ocasiona problemas políticos, né, cidadão e político. Mas o isolamento tem essa importância, mas principalmente a restrição. Quanto ao meio acadêmico, a gente percebe, pelo menos as universidades, e principalmente as públicas, sendo federal e estadual, a gente tem se engajado, estudantes e professores, em fazer, por exemplo, álcool em gel, junto também com a Anvisa, tudo legalizado, que
tem que também fazer essa ressalva. E no sul do país tem muitas indústrias caseiras fazendo álcool em gel, água sanitária de forma errada. E aí a Anvisa não autoriza e aí fecha, só que vai para o mercado. E aí ocasiona sérios outros problemas de saúde. Mas as universidades públicas estão fazendo isso. Tem os IFES que estão de forma bem engajada, tem trabalhado nisso. Aqui, no caso, é a UESB, né, a Universidade Estadual também, que vem fazendo parcerias com o mundo rural, principalmente, que utiliza a cana para fabricar o álcool e depois produzir o álcool em gel, que é muito bom. Inclusive, tem esse engajamento como se fosse um grupo, e aí arrecada também alimentos, dinheiro para quem necessita, porque o isolamento aqui é mais básico, assim, bem pouco na cidade, por conta já que o comércio está rodando normal, funcionando normal. Normal, entre aspas, porque a gente também sabe que todo mundo está usando máscara, está se fazendo uso do álcool em gel, está tendo a participação da população e comprometimento. Isso também a gente tem que falar. Não é político, tá? Sendo parabenizado, mas toda a cidade, hoje sim. Até também por conta que é uma cidade ainda pequena, não pode ser utilizada em exemplo nacional nem mundial. Eu acho que cada um tem sua realidade. É um município pequeno, tem pouco mais de 70 mil habitantes, e isso não leva como exemplo para se considerar, por exemplo, a capital de Salvador. Não tem como. Salvador tem shopping, tem aglomerações o tempo todo, principalmente na periferia e centro de convenções. Então é muito complicado a gente falar que a realidade hoje de uma cidade do interior é igual a de uma capital. Não tem como, porque o Brasil é diversificado. E aí ocorre isso. Por exemplo, se a gente for em Salvador, a gente vai ter que pegar um cartão de crédito. A gente tem mais poluição do meio ambiente por conta de ter trânsitos e etc. Isso também já afeta a questão de saúde, porque o sistema respiratório, lógico, de quem mora muito tempo em Salvador, na capital do Rio de Janeiro também é diferente de quem está no interior, que vive mais na zona rural. É diferente. Não tem condição. Então, a gente também tem N fatores que a gente tem que levar em conta. Mas o isolamento tem importância desde que tenha também restrições. Essas restrições têm que partir principalmente da responsabilidade de cada um. Como é o caso também de um país que usou isso de uma forma, mas tem seus problemas também, foi a Suécia, que jogou a responsabilidade em cada um, que é o certo. Nós temos responsabilidade de evitar o tempo todo estar errando. Hoje a gente não tem mais tempo para errar e acertar. Ou a gente procura estudar, ter conhecimento e acertar, ou a gente vai ficar sempre errando, como por exemplo na questão de higienização. Porque até tem um meme que utiliza muito na internet de um jovem que vai para um shopping, ele espirra, passa no corrimão e logo em seguida vem uma senhorinha com a saúde já mais abalada, ela passa a mão mesmo estando de máscara e tudo, toda evitando tudo, só que ela vai parar na UTI e aí no final do meme, que parecia ser uma forma engraçada, né? Mas acaba sendo uma crítica, né? Para as pessoas, porque tem esses dois lados também da moeda. O que eu tenho visto aí, né, que vocês possam falar, mas o que eu tenho notado, acho que eu tenho até citado alguns exemplos, que esse medo que a mídia está plantando, o interesse, que eu não volto assim, eu tenho a minha visão política, você deve ter a sua, o Fabiano vai ter a dela, mas eu evito falar dessa questão, porque eu acho que isso polemiza mais do que ajuda. Mas o que eu vejo é que a mídia, e eu não vou dizer que ela esteja pela esquerda ou pela direita, ela é por ela, tá? Eu deixo assim bem claro, ela tem plantado um medo muito grande nas pessoas e tem usado, sim, isso de forma política, não para a esquerda, não para a direita. Ela simplesmente está pensando por ela. Eu falo sempre isso com muita clareza. Então, o que acontece? Eu vejo as pessoas com medo, que é o momento em que o medo, tá? Isso já estava tendo aula de epigenética, onde o meio influencia na genética, e isso existem provas disso, já foi comprovado. E quando eu começo a ter muito medo de uma determinada doença, quando eu recebo aquela informação de que eu estou com aquela doença, o organismo, mesmo que já se condene, começa a entrar num processo autodestrutivo. Isso acontece com câncer, a gente teve o caso da Bibinha, né? Eu vi que até ela saber, ela estava com uma perspectiva, ela estava com uma visão. No momento que ela recebe aquele diagnóstico, eu vi que ela foi muito rápido. Ela acho que talvez se assustou, se entregou e realmente, infelizmente, ele estava em um estágio já muito avançado.
ela se foi com muita rapidez. E, da outra forma, a gente viu um sistema de saúde que não a atendeu, que não dedicou, não investiu nela. Acho que não é porque é um caso grave, a gente não deve tentar fazer o máximo para dar dignidade e uma boa condição de vida para as pessoas. O que está matando, acho que não é a questão, não é hoje o vírus está atrapalhando o sistema público de saúde, não. O sistema público de saúde que não está preparado para nada. Não está nem para a gripe, muito menos para uma epidemia, uma pandemia dessa. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas estão sendo implantadas no medo, as pessoas estão sendo mal orientadas, ou seja, a procurar somente o sistema de saúde, quando já está num estado grave, e aí foi falado até na Band, não é? Quando a pessoa chega lá, já chega buscando os respiradores. Não existe respirador suficiente para todo mundo. Infelizmente. E, infelizmente, mesmo com respirador, não é garantido que vai escapar, que vai sobreviver. Também a gente tem que entrar nesse mérito. O que eu vejo houve um descaso político de décadas no sistema de saúde. Então, a gente está colhendo isso. Aconteceu de ser agora, mas poderia ter sido antes, o problema seria o mesmo. A gente está vendo um sistema de ser mundial, a OMS, também muito visada em dinheiro, que aguardou muito para dar o alerta de fechar tudo, e quando os Estados Unidos quis fechar, e quando mesmo o presidente falou em fevereiro, antes do carnaval aqui no Rio, em São Paulo, que o caso do problema do vírus para fechar, ninguém quis fechar, porque carnaval é dinheiro, vou trabalhar dinheiro, as reservas. Então, se deixou isso por questão financeira, agora o povo está com medo, as pessoas estão recebendo, botar o laudo de contaminação já se entregando. Porque há uma estranhamento. Na China e lá fora, o índice de pessoas que são assintomáticas é muito grande. Não existe tanta... No Brasil, a margem de letalidade, de complicação está muito alta. Como você vê isso? O que eu vejo é isso. O medo está traumatizando. Eu acho que tem que entender o seguinte, não é uma gripezinha, mas também não é a pior das doenças. Ela é contagiosa e requer que a gente se cuide. E como você falou, usar uma máscara, eu ter certos cuidados, uma higiene melhor nas roupas, lavar melhor as mãos, lavar melhor as roupas. É importante, mas acho que a gente tem que desmistificar esse medo extremo. Não tem como a gente nos isolarmos do vírus. Em algum momento, a gente vai ter contato com ele. Esperemos que da forma menos agressiva, mas a gente vai ter esse contato. Eu não sei qual é a sua crença, vou botar assim, eu como cristão digo que eu tenho a minha máxima. Eu não sou peru de Natal para morrer na véspera. Eu vou morrer quando o Papai do Céu falar assim, ó, é a hora. E aí vai ter uma desculpa e ele vai me chamar. Não sei você como você vê, mas de um modo geral eu vejo assim. Como vocês veem isso? Você falou bastante. Acho que é melhor primeiro o Marcel, né? Você já fala bastante. Marcel, descarta esse pepino, esse abacaxi que eu botei na tua mão aí. Deixa o Marcel falar. Bem, assim, eu acredito que uma das coisas que afeta muito diretamente a mídia é o que se passa por trás dela. Quais são as informações que chegam, quem busca, principalmente quem trabalha ali, de jornalismo. Então, a maneira que existe algo, mas existe outra maneira quando chega na mesa do redator e outra maneira de se passar. Então, tem 3 formas de ver uma mesma notícia. E a de trás sempre vai ser a instabilidade de um governo. Aí a gente volta lá atrás. De onde trouxe isso tudo? A China. Só que lá a forma que a mídia é restrita. Tem suas restrições. Não existe o Google lá. Não pode ter acesso. É tudo militarizado, assim. Nessas questões é tudo muito rígido. E algumas pessoas tentavam furtar isso, deixar de lado, principalmente em universidades lá, e tentavam anunciar, falando, tem um novo vírus. Tentava mandar essas notícias para o mundo. Só que ninguém acreditava. E essas pessoas que também trabalhavam e começaram a descobrir esses sintomas e suspeitar de um novo vírus, também desapareceram, entre aspas. Então, tudo começa de uma instabilidade de um governo. Trazendo para cá em outros países é a mesma coisa. Quando se torna e vem à tona de que erros do passado, de uma instabilidade que você acaba trazendo, faz com que a mídia cobre de uma forma e passe para a gente o medo. Porque eles começam a cobrar, mas joga o medo para a gente sentir. Sabe que o ser humano é influenciável, de certa forma, é influenciador e é influenciável, principalmente pelas mídias. Hoje eu acho que nem tanto por conta
principalmente dos jovens estarem tendo acesso com a Netflix, etc., porque deixa de lado a TV. Mas mesmo assim, a TV ainda tem impacto, porque ela já atingiu certas plataformas, como o YouTube, etc., como a CNN, que está sendo mais vista hoje em dia no YouTube. Então, de certa forma, tem hoje também pessoas pegando jornalistas, pegando ideias, e não é só jornalistas também, tem até influências de YouTube, como idolatria. Então, se usa a instabilidade política, se usa a instabilidade mental das pessoas para ocasionar o medo. Porque o medo vende, o medo dá lucro. Quer queira, quer não, vende. Isso também na nossa profissão. Como é que eu, químico, vou vender um produto sem dizer, com medo, por exemplo, de um ácido, se cair, vai corroer sua mão? Vou ter que falar isso. Se eu não falar, ninguém vai dar bola, ninguém vai comprar isso. Ninguém vai saber a importância disso. A mesma coisa no medicamento, no caso farmacêutico. Já pensou a bula vir sem a contraindicação? Ninguém compraria também. Ou compraria bem menos. Então o medo acaba vendendo, dando informação. A mesma coisa de falar de doença. Falar de doença e dizer que ela é positiva, não vai vender. Então acho que o medo vem da estabilidade. E a mídia sabe como influenciar e sabe que é dessa instabilidade mental, psicológica de cada um, e principalmente de governos. Ela sabe que o governo, quer queira seja ele de esquerda ou de direita ou centro, vai precisar de uma mídia. Quer queira, quer não. Deixo o exemplo porque a mínima política que a gente pode ver é o município. E o município tem, logo quando assume, ter algo para se comunicar, e essa forma de comunicação é sempre um rádio, uma TV, o próprio YouTube, sempre tem. Então, a partir do momento que você se expõe e você necessita de uma comunicação, você está dizendo que você quer ser ou quer se prender ou até ser escravo de uma mídia. Não tem jeito. E a gente está hoje em dia vivendo dessa forma. Essa é uma forma que eu penso. E hoje em dia nós mesmos estamos necessitando da mídia para fazer o contrário, diminuir o medo. A gente utiliza uma mídia de qualquer forma. Só que o lado positivo dela, que a gente tenta diminuir o medo, tenta passar as informações corretas, mas infelizmente ainda tem pessoas que, na verdade, usando a palavra, é sem noção. Não tem noção nenhuma, passa informações incorretas, de propósito, não é um erro assim, é sem querer. E aí muita gente até utiliza, é louco. Será mesmo que é loucura? Ou é uma pessoa totalmente consciente que faz de propósito? E aí para parecer louco. Então também tem isso, porque ele sabe que existe alguém que está do outro lado que é instável, que tem algum problema. Não vai ser todo mundo, óbvio, mas todo mundo tem um pouco de algo que vai ser influenciável, alguma palavra. Ontem mesmo, Fabiana até recebeu de manhã, falando da laranja, casca de laranja. E quando eu ouvi, eu falei, nunca ouvi falar sobre o termo. Então eu desconfiei. Só que não é todo mundo que tem a capacidade de identificar, não é todo mundo que teve uma formação acadêmica. Inclusive, no Brasil, tem muitos analfabetos, começa daí. Ou seja, existe essa instabilidade, porque a estabilidade psicológica também se passa pela falta de conhecimento. Então, isso tudo a mídia sabe. A mídia tem domínio de muitas informações que ela vive disso. Então, é uma maneira da gente acaba virando cabo de guerra entre a gente, entre o governo e entre a mídia. Então, a gente tem que estar esperto quanto a isso. E você pode... Então, é muita coisa para falar. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Então, o que acontece é que a mídia é importante desde que você tenha, como o Marcelo falou, informação, mas informação de qualidade. Informação de qualidade e isenta, o que realmente não ocorre, né? Porque por mais que a gente queira ser isento, o ser humano ele é movido à paixão. E se eu tenho paixão, eu tenho parcialidade. E então eu não vou ser 100%, né? Não é que eu sou ruim, não é isso. Mas eu tenho que defender, vamos dizer assim, algumas bandeiras, entendeu? Então, eu tenho que defender bandeiras pessoais e profissionais, dependendo de onde eu estou vestindo a minha camisa
de que emissora. Vamos dizer assim, de que veículo, tá bom? Não vou falar nem de emissora, porque existem tanto radiofônicas, né? Como televisivas, como YouTube agora, e Instagram, e etc, etc. Certo? Quanto ao medo, é uma coisa que a gente tem que... Isso é básico, é um instinto básico, uma emoção básica do ser humano. Faz parte das 5 emoções básicas. E o medo serve para nos governar, serve para nos limitar em proporções controladas. É bom. É bom ter medo, porque você não vai se jogar da ponte, tá certo? Você não vai cair. Não, deixa eu abrir esse avião aqui para ver o que vai acontecer. Não vai, né? Você vai ter o quê? Um instinto de preservação. Você vai ter medo do que possa te acontecer em decorrência de um ato súbito e impulsivo. Então, o medo, em certo nível, é bom. Porém, o medo exagerado, exacerbado, é ruim. Por quê? Porque me paralisa, me congela, ou então eu vou ter medo, vou fugir, tá certo? Então, mas se eu paralisar, se eu congelar, é ruim. Por quê? Fugir, ainda você tem para onde fugir, né? Vamos dizer assim, eu vou me refugiar em casa, né? Uma hipótese. Mas se eu me paraliso, eu não faço nada. E aí, pouco importa, né? Dane-se, é tipo assim, um verdadeiro dane-se, sabe? Então, não é assim que funciona. Então, eu não posso nem ficar cultivando esse medo a fim de que eu domine um outro ser humano, com fins econômicos ou não, né? Mas a gente tem que entender que, na verdade, o que a gente tem que fazer é o que o Marcelo falou, é conscientizar, né? De forma que a população, as pessoas tenham acesso a um esclarecimento e não a um domínio simplesmente por domínio, por querer algum benefício. Tá certo? Então, o que a gente tem que entender é que eu não posso me dar bem em cima da doença de uma outra pessoa. Ela já está fragilizada fisiologicamente, mentalmente. Isso que o Marco falou sobre o medo, na questão psicológica, é científico, gente. Tá? Por quê? Por exemplo, uma pessoa, como o Marcos falou, nossa irmã foi acometida de câncer mais recentemente. Então, sim, a pessoa está com câncer. Mas nem toda pessoa que está com câncer sabe que tem câncer. Não é sempre que dá para detectar o sintoma, entende? Então, o mental faz toda a diferença. Além, é claro, de uma boa assistência, né, médica, certo? Em que a pessoa esteja atenta, ela mesma, primeiro, ao seu corpo. Segundo, o médico a qual essa pessoa vai recorrer também esteja atento e pronto para saber orientar o seu paciente. Então, são duas coisas que andam em paralelo. É claro que a mente é tudo. Veja o exemplo da Ana Maria Braga. Um câncer inoperável, acho que de classe 4, né, que é uma das mais graves, né? No pulmão, ela fez um tratamento revolucionário, vamos dizer assim, porque ela tem acesso a tratamentos que outras pessoas não têm, né? Foi um tratamento
hematológico e imunitário, né? De combate a esse câncer. Então, ela se diz curada. Tá certo? Ela já passou por vários outros cânceres. Então, mas ela sempre acreditou na cura. Sempre. Ela nunca duvidou. Então, e era um câncer agressivo, muito agressivo, né? E num órgão-chave, pulmão. Então, isso é um exemplo para você ver o quanto que a mente nos leva à nossa cura, porque a cura, na verdade, não está no médico e nem no remédio. A cura está dentro de cada um de nós. Hahnemann já falava isso, né? O pai da homeopatia. Então, o que a gente faz com os medicamentos, com a química, né? Falando aí do meu irmão, puxando aqui para nossa sardinha, mas o que a gente faz é possibilitar e estimular, né, a que o organismo tenha forças, vamos dizer assim, né, para combater a sua dita doença por meios alopáticos ou naturais, até mesmo naturais, né, mas por meio de si próprio. A responsabilidade, como o Marcel falou aí muito bem, a responsabilidade é de cada um. É individual. O poder, eu não posso dar o poder da minha cura para outro. Isso está errado. Isso aí aconteceu porque aí a gente tem que ir lá na história, né? A gente falou aí de governos e tal, mas existem interesses. Então, o que aconteceu? A medicina e a farmácia eram uma coisa só. Quando, em determinada eixo, né, da Revolução Industrial, o que aconteceu é que a medicina, que era de Hipócrates, ela racha por causa de um camarada chamado, que é o pai da farmácia, Galeno. Então, o que aconteceu aqui? A medicina se dissociou, se distanciou da farmácia. Então, Hipócrates, por um lado, né? E ele preconizava muito a parte natural, a parte, né? Ele já falava, né? O remédio seja o seu alimento seja o seu remédio, tá certo? E Galeno, não. O que a Galeno fez? Ele jogou a responsabilidade da cura para o médico. Galeno era o médico, tá? Então, Galeno jogou toda a carga, quer dizer, da cura no médico. Então, o que o outro aponta ficou sendo? O paciente. O paciente, ele tem o quê? Paciência. Mas ele tem a posição de vítima em apontar que o erro é do médico. Quando, na verdade, não é, porque a doença foi ele quem gerou. Ele não se cuidou. Certo? Então, além disso, envolve outros fatores. Fatores familiares, né? No quesito de constituir hábitos de vida, estilo de vida, como também do próprio indivíduo, como o Marcos falou da epigenética. Então, eu alio o estilo de vida familiar ao meu estilo de vida que eu construí ao longo da minha vida, tá certo? Então, isso vai constituir o quê? Minhas prioridades e minhas preferências. E aí, isso vem todo um comportamento, né? Desde a tenra infância, desde mais, né? Desde o útero, né? Para a minha vida de hoje. Isso se reflete na vida de hoje. Então, são coisas que muitas vezes, né, na psicossomática a gente vê isso, muitas vezes isso é que abala realmente o nosso organismo, né? A gente diz em psicossomática que a gente tem 5
doença, 5 sintomas, mais uma raiz, né? Então fica assim, tá vendo? Então, eu tenho 5 coisas, 5 sintomas, que eu digo que são doenças, mas eu tenho só uma causa. É essa causa aqui que eu tenho que tratar. Não tem que sumir com esses 5. Porque se eu sumir com esses 5, outros vão aparecer. Por quê? Porque a minha doença está aqui. Eu não estou tratando. Para eu tratar essa doença, eu tenho que ir fundo. Vai doer, vai incomodar, vai mexer com tudo que você puder imaginar, né? Estilo de vida, família, trabalho, enfim, várias coisas, né, que fazem parte da gente, né, do ser humano. Mas essa causa raiz é profunda e a gente tem que refletir e analisar o quanto isso é importante para mim e se eu estou disposto a fazer esse sacrifício, né? Porque realmente, para você melhorar, você tem que procurar melhor, abrir mão de determinadas coisas. Você vai ter que abrir mão, né? De determinadas coisas para prosseguir para a cura. Então, o que acontece com o coronavírus é que a imunidade está em baixa. Se você tem uma imunidade baixa, meu filho, não adianta não. Você pode ter, assim, um alto poder aquisitivo que você vai pegar. Não interessa. Agora, por que a minha imunidade é baixa? Isso aí é que ninguém fala. Por quê? Como cuidar dessa imunidade? Então, a prevenção ao coronavírus vem, né, de uma higiene, do uso de máscaras, tá certo? Do álcool, de limpar o ambiente que te cerca, tudo bem. Mas o tratamento de qualquer doença, não é do coronavírus, qualquer doença, infecto contagioso ou não, faz parte, vem de um cuidado, de um autocuidado. Primeiro, eu tenho que me conhecer. Segundo, eu tenho que refletir sobre a minha vida, desde que da minha concepção, se possível. E eu tenho que estar disposta a isso. Além do que, a imunidade passa por alimentação, estilo de vida, sono. Então, são várias coisas a serem analisadas. Não é simplesmente, entendeu? Ah, eu tenho imunidade baixa. Não, meu filho. Como é que é a sua família? O que você come? Quanto você dorme? Qual o seu ritmo de trabalho? É estressante? Não é? Não tem ansiedade? Você não tem depressão? Então, são várias coisas que juntas levam a um ápice de uma baixa imunidade. Então, é nisso que eu falei também na live, né, Marcelo? A gente precisa se cuidar. Se a gente não se cuidar, a gente não vai combater nem essa, nem outras tantas doenças. Então, a gente precisa refletir, se analisar e procurar, sim, ajuda de profissionais. Eu não posso saber tudo. Tá, o Marcelo, ele é químico. Eu vou perguntar para ele. Ah, Marcelo, poxa, você é químico, né? Você sabe também sobre a doença tal e tal, a parasitologia, a embriologia, sabe? Não. Por quê? Porque ele focou, e é assim a grade da química, né? A gente foca em coisas técnicas, tá certo? Farmácia não, muito pelo contrário. A gente vê a parte técnica, né, química, mas a gente vê também a parte biológica. E isso é a dificuldade da farmácia. Muitos colegas desistem exatamente por isso, porque não consegue conciliar o pensamento em duas vertentes tão diferentes, né? Então, a gente tem que partir, eu tenho que conhecer a doença, eu tenho que conhecer o doente,
mas eu tenho que conhecer como vou tratar esse doente, né? E hoje a gente vê que a medicina, o caminho é a medicina integrativa, é olhar para o outro de uma forma integral e harmônica. Eu não posso ver apenas um sistema do paciente, eu tenho que ver o paciente como um todo. Então, eu tenho que buscar a melhora dessa pessoa. Então, o coronavírus, ele mostra claramente que não é só uma questão fisiológica sistemática, né? Porque o coronavírus é uma doença inflamatória, respiratória, hematológica sistemática, né? Mas é mais do que isso, porque ele afeta as nossas relações interpessoais, a nossa relação conosco mesmo, né? As nossas relações profissionais, a nossa relação econômica, né? Então, vem para, vamos dizer assim, mostrar que, na verdade, tudo está ligado, porque faz parte da gente, né? Então, a gente tem que entender que o medo, né, não pode nos controlar. Eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes: ué, é você que tem a emoção ou é a emoção que tem você? Certo? Você que tem que controlar as suas emoções, não suas emoções te controlar. Porque já pensou? Eu não gosto do Marcelo, eu vou lá dar um tiro nele. Eu briguei com o Marcos, vou estapear o Marcos no meio da rua. Não tem sentido, certo? Então, a gente tem que se controlar e controlar aquilo que a gente sente. Então, essa é a chave do sucesso, né? Então, eu nem disse na live, mas aí aproveitando que o Marcelo está aqui, e aí ele pode também passar os contatos dele, o seguinte, que a meditação, por exemplo, que as pessoas falam assim, a meditação, negócio de yoga, negócio de yoga, esse pessoal Buda, esse pessoal esotérico, não é isso? Não fala assim? Isso é preconceito. Por quê? A meditação, ela te leva a uma atenção plena, ou seja, você foca. Foca em quem? No Zezinho, no Luizinho? Não. Você. Isso mesmo, em você. Por quê? Você vai dar tempo para você. Você vai tirar aquele tempo para você. Para você se perceber, para você sentir sua respiração, para você se cuidar, para você se olhar, para você se amar. Porque se você não amar você, você não vai amar o outro. Então, você faz a meditação, não importa se você faz yoga, se você é budista, se você é esotérico, se você é cristão, se você é evangélico, não interessa. Você pode ser o que você quiser, ter a crença que você quiser. Mas, antes disso, né, você tem... Jesus já dizia, né? Diz na palavra, né? Na Bíblia. Então, ama-te a ti mesmo, né? Na verdade, a gente tem que se amar, né? Então, ele fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como é que você vai amar o outro? Aí tá mais... É o melhor remédio. Né? Então, a gente tem que entender que a meditação é comprovado isso cientificamente. Vários estudos, que mostram que a meditação, ela alonga os telômeros. Sabe o que é telômero? Telômeros são terminações do DNA. É um finalzinho, uma pontinha toda enovelada. Ao longo da vida, esse telômero encurta. Por quê? Porque a gente vai gastando, né? A gente não vai envelhecendo, vão aparecendo as ruguinhas, os pés de galinha, etc, etc. Por quê? Porque os telômeros encurtam. Na medicina chinesa, a gente fala do Qi, da energia, a energia vital, que também a gente fala na homeopatia. Então, o que é o telômero? O telômero faz parte da energia vital, porque faz parte do nosso DNA.
Então, o que acontece? Quando a gente faz meditação, a gente alonga esses telômeros. Então, eu propicio com que o meu DNA ele faça coisas, vamos dizer assim, funções a mais dentro do curto tempo que ainda resta. Então, eu não estou gastando energia à toa. Muito pelo contrário, estarei acumulando, ou melhor, usando esta energia vital em coisas produtivas. Então, eu estarei aumentando, com esse alongamento dos telômeros, eu aumento a minha imunidade. Parece que eu saí do assunto, né? Mas eu não saí. Por quê? Porque o telômero aumenta a sua imunidade. E isso é um dos benefícios, né, do mindfulness, né, da atenção plena da meditação. Entendeu? Então, é farmacológico isso? Não, é não farmacológico. E todo mundo pode fazer. Basta querer se disponibilizar a isso, né? E aí, aproveitando um pouquinho disso, depois eu ver o que o Marcelo vai. Mas quando eu falei do medo, é porque existe uma comprovação científica sobre a questão do medo. A AIDS, quando começou, quando surgiu, um dos mais, um dos mais conhecidos foi o Cazuza, que teve AIDS. E foi o caso que mais durou. Ele durou anos, numa época em que a AIDS matava em meses. Ele chegou, acho que viveu muito. E nesse meio tempo, nós temos lá o Corona, que também era uma pessoa influente, que tinha uma situação financeira boa, e os dois tiveram resultados diferentes nisso. O Cazuza, quando soube que tinha AIDS, ele lutou pela vida, ele foi buscar tratamento, ele se preparou, ele acreditava numa cura, ele acreditava em viver. Ele tinha uma vida muito grande. E ele teve uma vida muito longa e produtiva. Apesar da AIDS, não é porque você não tinha recursos nenhum para ajudar. Lauro Corona, um ator da Globo, tinha uma situação financeira boa, quando recebeu o resultado da AIDS, em menos de um ano, ele faleceu, faleceu. O que mudou? Um viu que recebeu uma sentença de morte e morreu. Outro viu que ele tinha uma coisa, ele tinha um desafio a lutar e lutou. Então, é nesse sentido, a gente vê isso. E nisso, eu vejo isso com alguns clientes que eu tenho empresariais, que por causa de medos e crenças, eles não avançam. E quando você leva eles à meditação, através da hipnose, leva eles a focar em uma outra vertente, faz eles entenderem que o medo, na dosagem correta, eu acho que tudo é dosagem, química é dosagem, um produto químico em excesso ele mata. Um produto químico em pequenas quantidades, ele mata. Mas o produto químico na quantidade correta, ele é salutar, ele salva uma vida. E o medo é a mesma coisa. Ele, num patamar correto, ele te preserva. Então, é a sua preservação, a criança tem. Ele no excesso ou na falta, ele provavelmente levar à morte. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Busca o equilíbrio. A hipnose leva você a isso. A constelação leva você a entender e dar valor aos seus pais, às suas mães, aos seus irmãos, a você ver que você tem um papel no mundo. E quando você cumpre esse papel, a vida corre melhor. Quando você sabe por que você quer, as coisas andam melhor. Então, é nesse sentido. Marcelo, vamos lá, o que você pode acrescentar para a gente? Você está muito caladinho. Não, na questão também de meditação, eu mesmo faço. Sei lá quanto tempo, acho que uns 7 anos por aí. Eu faço também. De questão de pesquisar e tudo também, acho. Inclusive no meu Instagram, eu falei disso em uma foto. Hoje em dia também procuro pessoas, assim, conversa e tudo. Nem todo mundo acredita, realmente, mas tem muitas pessoas que se interessam, mas nunca tentaram. Então eu tento que meio que instigar as pessoas a tentarem. Porque existem outras formas, N formas. Eu gosto muito da transcendental, né, que é a mais tida como a mais velha, né, de mais tempo, e a mais comum também, mais utilizável, mais confortável a se fazer. Porque tem muitas também que aprofundam algumas coisas e dá medo nas pessoas em tentar. E ficam falando, vixe, tem que fazer aquilo ali, tem que concentrar em outra coisa. Não é bem assim. E muitas falam, quando você digita meditação, fala que você não pode ter nada na cabeça. Já começa errado. Que não tem como a gente tirar as coisas que a gente já pensa e tudo. É ao contrário, o transcendental fala sobre isso. A gente concentrar exatamente em nossa mente, em nossas emoções, o que a gente sente, as sensações, e depois ir por respiração, pelo que cada parte do seu corpo fala sobre isso também. Tem uma forma. E é a que eu sou mais adepto.
E é um dos termos mais procurados nessa quarentena, é meditação. Se não me engano, no Google foi uma das, pelo menos, em um desses meses da quarentena. Porque o povo já está percebendo também. Não tenho nada para fazer, vamos ver o que faz. E aí vem a importância que é também meditar. Eu acho isso bacana, principalmente para a parte espiritual. E muitos também jogam numa gaveta, nem de lado, numa gaveta, esquece, vai para o seu trabalho, vai para sua casa, esquecendo realmente o que é o lado espiritual. E aí acaba também adoecendo, porque você não dá importância ao que deveria realmente dar. E aí acaba que você adoece, você se compromete com coisas que não deveria, que vai te fazer, não vou dizer pior, mas não vai te levar a lugar nenhum, às vezes. Então, acaba que você esquece, bota na gaveta, tranca mesmo no lado espiritual, achando que é uma forma de se enfraquecer ao mundo. Sendo que pode ser até o contrário, só que não percebe. Eu vejo, mas é exatamente isso, porque na hipnose eu pratico a auto-hipnose, eu tenho buscado, que é uma forma de meditação também. E você, quando você buscando, e é uma coisa que você falou, uma coisa muito certa. A maioria das pessoas que orientam tanto na hipnose quanto na meditação falam em você esvaziar a mente. Não é isso. Você não deve esvaziar, pelo contrário, se você esvazia a sua mente, alguma outra coisa vai assumir esse espaço vazio. Então, pelo contrário, você focar sem a gente citar uma divindade, mas você citar o seu poder superior, eu foco em Cristo, em Deus, e focar nisso e buscar, porque nós temos necessidade, o ser humano ele tem necessidade de buscar essa parte espiritual, porque senão ele vai para um vazio existencial. Senão aquele negócio, eu sou um acaso, eu vim por acaso, quando morrer eu vou por acaso. Qual o sentido da vida no meio de uma inexistência dessa? E, infelizmente, o meio acadêmico acaba tentando destruir a fé. Eu acho que a fé é importante. As universidades começaram com a fé. As igrejas, né, criadas pelas universidades mais famosas, são ligadas a uma crença em Deus. Porque Deus fala isso, nós temos que ser culto, inteligente, ele busca a cultura. E é uma cultura integral. A gente Até hoje nós temos muitos analfabetos funcionais. O cara tem um nível universitário, mas não sabe nem usar isso. São analfabetos funcionais, que hoje vai se ver. Inteligência emocional, as pessoas que não têm inteligência emocional nenhuma, por qualquer motivo estouram, se matam. Isso é falta de inteligência emocional. O pessoal do Bolsonaro até ficou chateado comigo, que eu falei que assim, ele é um cara que tem até boas intenções, mas ele é um burro emocional. O pessoal quase me matou. Eu não falei isso por mal, porque isso é o seguinte, ele tem um inconveniente. Ele pensa, ele fala. E às vezes pensar o que você fala, por melhor que seja a intenção, não é bom. Às vezes você é um cara que tem mais intenções, mas você tem uma inteligência emocional. Então você pensa, você trabalha o que você fala. O Moro foi um cara que fez isso muito bem. Ele foi um cara inteligente emocionalmente, mas ele é mal intencionado, se você parar para analisar. Então, eu posso isso. Você tem que ter uma inteligência emocional hoje. Você tem que ter caráter, porque sem caráter você vai usar a sua inteligência emocional para o mal. Mas se você tem caráter e desenvolve uma inteligência emocional, você transcende muito, sai daquela caixinha e você faz realmente coisas boas. Então, eu tenho visto isso. E, às vezes, eu até falei aqui com a Fabiana, acho que eu já falei com a Cassiane, a gente fala no nosso grupo de família, né? Lá, é exatamente isso. A Vivinha, no último momento dela, assim, naquele momento, no finalzinho dela, quanta coisa boa ela fez. Ela aproximou a família. Não é o que a gente queria. Seria muito melhor se ela estivesse com a gente. Mas eu creio que Deus tinha um propósito e eu creio que fez o melhor para ela. A gente sente a saudade, mas para ela fez o melhor. Eu penso assim, busco pensar assim. Eu creio que ela está no lugar melhor. Um dia vai haverá novamente. E ela vai falar que está bem, que foi bom para ela. Eu penso e espero que seja assim realmente. Então, é nesse sentido. E, Marcelo, eu quero convidar você, a gente pode fazer mais dessas lives, a gente consegue fazer pelo menos uma por semana, vou me desafiar isso, desafiar você também, para a gente tratar esse assunto, falar sobre meditação em época de quarentena, acho que isso é muito importante para o autoconhecimento. É muito importante. Negócio interessante, que você até pode dar uma dica agora sobre isso, essa questão da higiene, da limpeza de máscaras, higienização de máscaras, a quantidade de produto químico. Tem muita gente misturando muito produto químico, por esse medo de fazer aquelas soluções, mistura cloro, não sei mais o quê.
E isso pode ser tão ruim ou até pior. Prejudicial. Uhum. Então, o que você pode dar de dica assim, para terminar essa nossa live de hoje? Depois eu vou te passar para distribuir seus contatos. O que você pode dar de dica de como higienizar a casa, de higienizar a mão, tanto máscara, com álcool né? quanto com higienizar a máscara, a roupa? Que dicas é que você dá como químico, um profissional nessa área, que sabe usar esses produtos químicos, né? Pronto. Antes de falar sobre isso, até lembrei aqui de uma história que acabou essa questão do medo. Quando eu comecei o curso de Química, o povo fala de uma disciplina. Acho que isso passa por todo mundo. Acho que a Fabiana também passa por isso. Não, tem aquela disciplina que é o horror, que é todo mundo perde. E aí tinha uma chamada Fenômenos de Transporte. E aí todo mundo falava, botava medo. Eu tinha 17 anos, aí eu ficava meio assim. Eu falei, rapaz, eu fico com medo. E eu falei, vamos ver. Quando chegar lá, eu vou saber o que é. Pela boca dos outros é uma coisa, para mim é outra concepção. Eu preciso passar pela experiência. E quando eu passei, são dois, fenômenos de transporte 1 e 2. Eu tive greve, quando estava na matrícula e tudo, peguei uma greve e passei o tempo da greve, mais de 30 dias, só estudando. Peguei o livro, estudei, fui lá. E acabou que para mim não teve peso nenhum como para outras pessoas, porque não encarei com medo. Não tive esse medo, não levei em consideração somente a experiência do outro. E também tenho que levar a minha vontade, meu desejo também em consideração. E digo porque muitas pessoas que também estavam comigo, quando ouviam isso, perdiam por medo, às vezes desistia da disciplina e tal, porque já ficava na cabeça que era alguma coisa aterrorizante. Então é uma experiência que eu levo isso para a vida, que é uma forma que eu sempre falo, não, tem dificuldade, realmente. Mas não é esse bicho de sete cabeças, e eu tenho condição de me adaptar, de buscar fazer o meu melhor para pelo menos não cair por si, né? Quanto ao que Marcos falou de limpeza e tudo, antes da live, da conversa aqui e tudo, uma colega até, nem é química nem nada, ela tinha feito com sabonete líquido caseiro, com Dove, essas coisas, para exatamente questão de higienizar. Até brinquei com ela quer entrar na área de química, porque ela fez da forma correta, utilizando sabão Dove, né, em barra, ralado, e aí utilizava água quente, etc. Isso é importante também. A gente pode encontrar essas receitas na internet, não causa nenhum problema. Para quem não tem condição, com uns R$ 52 consegue fazer, ficar em casa, lavar as mãos, que não precisa o tempo todo ficar com álcool em gel passando. Isso é mais para quem pega transporte público, tem que trabalhar e não é toda hora que a gente encontra uma torneira e água, e principalmente sabão, que é também um alerta, porque escolas que a gente vê tem banheiro, mas não tem sabão, por exemplo. E aí é bom ficar atento, que às vezes não tem, ou até tem, e aí os alunos, alguém, né, acaba fazendo alguma coisa e se perde. Mas é importante. As limpezas das máscaras tem que ter bastante cuidado. Se for aquelas de pano, utilizar por 2 horas, até que vai. Passou disso, já não recomendo, nem a própria organização recomenda passar disso. E tem outro atento. Tem pessoas que suam muito, transpiram muito, e aí antes das 2 horas já está bastante molhado, bastante úmida, e é bom trocar. Então, até passou, as informações foram passadas pela organização que tem que ter, por pessoa, cada um ter 5, pelo menos, de pano. E aí levar na bolsa, bem empacotada, higiênica, para trocar. Então tem que ter essa atenção. Quanto à lavagem, lavar com sabão mesmo, esfregar bastante. Isso com qualquer peça de roupa, tem que lavar bastante com qualquer sabão. E deixar, óbvio, em molho, fazer a lavagem comum. Mas o importante é esfregar. Porque se a gente faz o ato friccionado, né, com bastante higiene, vai ocasionar a limpeza praticamente 100%. Quanto a outro atento também, que é muito importante, é a questão da água sanitária. Que tem muita gente que faz a limpeza, por exemplo, de banheiros, com água sanitária misturando com outras coisas, outros produtos químicos que podem ocasionar volatilização de compostos químicos que no ambiente fechado, que o banheiro, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas limpam com a porta fechada, trancada, janela também fechada, se tiver no banheiro, e aí pode sufocar a pessoa, ser asfixiada, e aí
ter um problema muito grave. Inclusive, tinha postado até nas minhas redes sociais sobre isso, que ocasionava algumas reações à água sanitária, e muitas pessoas se surpreenderam e falaram, poxa, eu faço isso. Aí eu faço isso há 5 anos, 6 anos, eu falei, é assustador. E aí eu falei, tá vendo a importância de se estudar realmente química? Muita gente acha que é chato, que é complicado, mas é importante. Então, temos que ficar bem atentos a isso. Para se utilizar água sanitária, utilize a água sanitária diluída em água. Lave seu passeio pelo menos uma vez por semana, o que é importante, porque tem trânsito de pessoas. Tente lavar alguns ambientes externos de sua casa e possa ter contato com pessoas que também transitam dentro de casa. E banheiro, essas coisas comuns também, mas sempre utilizando água sanitária com a água, não com outro material, porque vai ser prejudicial. No mais, acho que eu falei tudo que você tem mais alguma coisa. Marcel, brigadão aí por essa live. Não é uma live, vamos ser um vídeo. Eu que agradeço. Depois te mandar o link dele para você mandar para os seus contatos, compartilhar, ver se a gente consegue. E já fica o desafio, a gente fazer a próxima live. E o legal, se a gente ver se o pessoal botar perguntas, tanto na sua rede social, quanto na minha, quanto na da Fabiana, perguntas que gostaria de fazer para profissionais da sua área, da área da Fabiana, o que eu puder contribuir, eu vou contribuir ali no canal, que eu acho que eu quero fazer o canal ser útil nessa área. Tá? Depois eu vou te botar teu contato social, a rede social. Tá, deixa eu dar minha consideração. Calma que ela dá a consideração dela. Já, então, viu, mulher, se você não deixar considerar, vai dar problema. Aproveitando aqui que o Marcelo bem falou sobre o banheiro, a questão de se intoxicar, né? Sofrer asfixia, mas não só isso, como também alergia, né? Alergia respiratória, a mucosa, principalmente nasal, né? Bucal também, mas a nasal é muito sensível, ciliada, impede bastante coisa, mas é muito sensível e propícia a eventos alérgicos. Então, química não é brincadeira, né? São compostos benéficos, vieram para nos ajudar, mas a gente tem que saber utilizar, como o Marcel bem lembrou, mas também nos precaver de possíveis alergias, né? E sempre testar antes de usar. Então, ler direitinho o rótulo, ver se você tem ou não tem alergia, se tem, não utilize aquele, utilize outro. Então, tem que buscar a maior informação possível sobre o produto. Inclusive, nesse quesito da máscara, quero alertar que eu trabalho com aromaterapia e óleos essenciais são concentrados e causam problemas alérgicos na pele, se utilizados de forma errada. Então, a gente tem que utilizar em pouca quantidade e não diretamente sobre a pele. Eu preciso de um óleo carreador para veicular o óleo essencial. O que não está acontecendo. Muitas pessoas estão usando óleo essencial, né, de tea tree, que é melaleuca, né? Pinga numa máscara, depois põe a máscara. Gente, pelo amor de Deus, está queimando a pele das pessoas. Não se faz isso. Está errado, está erradíssimo, né? Pode reagir até com o material também da máscara, alguns, a depender do óleo. Então, você tem que ter muito cuidado do que você está usando, tem que ter uma orientação profissional. Não pode usar as coisas por achismo, ou porque ouviu no áudio, ou porque viu no vídeo. Gente, o WhatsApp é ótimo, mas nem tudo que está lá no WhatsApp é verdadeiro, né? Risperidona, por exemplo, é um medicamento para esquizofrenia, para bipolaridade. Não tem nada a ver com a casca da laranja. Ainda fala que é o farmacêutico. Não é possível. No quintal da casa de alguém. Mas não é.
Risperidona não tem nada a ver com casca de laranja. Casca de laranja, cítricos em geral, contém limoneno, quer dizer, é um isômero, né, do limoneno, tá certo? Então, é uma molécula, ou seja, é um cítrico, por isso cítrico, né, um citrus, né, um óleo cítrico, que realmente é benéfico para a imunidade, é muito bom. Vitamina C é ótimo, beleza, tudo é ótimo, mas bem usado e não tem nada a ver com a risperidona. Risperidona não tem nada a ver com isso, tá? Então, deixa bem claro. E é isso que eu quero passar para você, é isso. Que procure sempre um profissional da área para te recomendar, para te orientar, seja no quesito aí da limpeza como químico, seja no quesito do medicamento, né, como farmacêutico, no aspecto clínico, se você tem ou não determinado sintoma, o médico tem que te avaliar, né? Uma anamnese bem feita é tudo, tá certo? Então, uma avaliação clínica com o médico, né? Então, não é o Google, é médico. Então, cada profissional está aí porque eles existem exatamente para nos orientar. Eu não posso saber tudo sobre química, eu não posso saber tudo sobre doença, eu não posso saber tudo sobre alimentação. Então, cada macaco no seu galho, tá certo? Cada um tem a sua expertise e a sua vocação, a sua experiência e a orientação para passar para a população. E é isso que eu tenho para dizer. Não vou dizer mais nada, mas dizer que a gente tem que priorizar, né, o bom senso sempre, tá certo? O bom senso sempre e manter a calma, não se apavorar, porque o pânico é péssimo, né? É péssimo, alarmismo é péssimo. A gente tem que manter uma coerência e um bom senso para a gente discernir o certo do errado e não ir pela cabeça dos outros aí e por algum charlatão que queira se dar bem, tá certo? Então, faça ou procure uma boa orientação e tem dito. Gente, conforme a gente comentou aqui, mandem suas dúvidas aí, perguntas, o que vocês gostariam de saber para se cuidar melhor, né, nesse período. Mandem dúvidas que vocês gostariam de tirar com o Marcel, que é químico, com a doutora Fabiana, que é farmacêutica, comigo na área de desenvolvimento, nessa área de psicológica, né? Mandem suas dúvidas, depois de outras lados, já desafiamos o Marcel e a Fabiana, e eu vou me desafiar toda semana a fazer. E a gente vai colocar as perguntas de vocês. Vocês vão fazer as lives, com certeza. Eu tenho certeza que o Marcel e a Fabiana vão fazer mais lives sobre esse assunto. Eu acho que é uma coisa que tem muita dúvida, sabe, Marcel? Muita dúvida mesmo. As pessoas estão tendo muitas dúvidas, estão muito orientadas nessa área. Infelizmente mesmo, a área de saúde e a área política se misturaram nisso, estão fazendo política com a saúde do povo. Isso eu acho que não é sério. E tem muitos charlatãos se aproveitando dessa brecha que é dada pelos políticos, pelos médicos, para se fazerem. Então, acho que vocês dois, como profissionais da área, que podem dar grandes contribuições, talvez a gente possa fazer no próximo vídeo algumas dicas de algum produto de limpeza que você possa fazer, alguma coisa que você possa ensinar de forma séria, assertiva. A gente dá essa dica no próximo. E o pessoal manda dúvida, o pessoal que daí da sua rede de contato, assistir o vídeo, mandar perguntas, escrever o que tem curiosidade que você saber, a mesma coisa da Fabiana, eu vou mandar na minha, vou mandar algumas outras. E, acima de tudo, gratidão aí, Marcel, pelo privilégio de estar com você. Eu que agradeço. É muito bom, acho que a família poder interagir dessa forma. Eu me sinto felizado, tá bom? Gratidão a você, a Fabiana. Então, o pessoal da rede de vocês que assistam, por favor, curta o canal, dá uma força aí pro canal. Abraço aí. Até a nossa Verdade. live. Beijo, beijo. Abraço, beijo.